Será que você tem TDAH? Sintoma de exaustão, um cansaço absurdo, distração, perda de funcionalidade, caiu a performance ocupacional ali, o trabalho já não está rendendo, já não consegue atingir as metas, habilidade social nenhuma, vai sair, fica cansado, chega em casa esgotado depois daquela convivência social. Bem, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, será? Nós temos que considerar que muitos dos sintomas de TDAH são compartilhados em outros transtornos psíquicos, como a ansiedade, como a depressão, como o burnout, que é a exaustão relacionada ao mundo do trabalho. Então, o primeiro passo é investigar bem esses sintomas. Se uma pessoa tem ansiedade e a outra também tem ansiedade, elas compartilham sintomas muito parecidos. Por exemplo, palpitação, coração acelerado, suor nas mãos, uma sensação de morte em meio a algumas crises. Mas a gente tem que entender que o que deixa uma pessoa ansiosa é diferente do que deixa a outra pessoa ansiosa. E a dinâmica desse adoecimento, o tempo desse adoecimento é diferente. Então, todos esses sintomas que eu falei no início, eles podem sim ser do TDAH. Como que eu vou definir isso? Através de uma avaliação especializada com psiquiatra, com neurologista, quando necessário, com um teste neuropsicológico guiado por uma psicóloga especializada nisso. E daí a gente vai definir se de fato é TDAH. Tenho tudo isso, não tenho TDAH, tenho ansiedade, tenho depressão. Esses sintomas relacionados ao TDAH, que eu falei, da distração, da hiperatividade, de não conseguir ler um livro, de perder qualidade na performance e na entrega, tem de estar presente antes dos 12 anos de idade. Tá? Então, esses sintomas não começam só na vida adulta, mas claro, pode ser que o diagnóstico seja feito somente na vida adulta. Por quê? Porque é um aumento de demanda, é um momento em que você tem que se dividir entre o trabalho, entre a família, entre os filhos, entre mudanças muito bruscas e muitas vezes é um momento em que a pessoa chega num nível de exaustão que precisa buscar ajuda. Mas para um diagnóstico TDAH, a gente precisa ter esses sintomas avaliados pelo especialista através de uma anamnese. Doutora, o que é uma anamnese? É uma história de vida. Quem que você é? Quem são seus pais? Quais são os seus antecedentes de doenças, como que era seu desempenho na escola, como que foi o seu desenvolvimento na infância, quais são os antecedentes familiares, tem família com diagnósticos parecidos, com sintomas parecidos. Então toda essa história que a gente chama de anamnese vai contribuir para esse diagnóstico. Sim, porque o diagnóstico TDAH, ele é baseado na história colhida prévia, da vida pregressa do paciente, não só do momento. No momento, a gente tira uma foto do paciente. Quando a gente faz a história clínica, a anamnese, nós estamos vendo um vídeo da vida do paciente. E é isso que a gente busca para o diagnóstico do TDAH. Então, nós temos de pensar que ter uma rotina ruim, não praticar atividade física, não ter um bom sono, uma boa alimentação e um momento de descanso pode levar a todos esses sintomas que são semelhantes ao TDAH. Para que a gente possa montar um diagnóstico, a gente precisa equilibrar a vida desse indivíduo, né? A pessoa que ela não dorme, ela não tem a produção de hormônios adequada e o refazimento das células cerebrais para que haja um bom funcionamento. A pessoa que não se alimenta, ela não tem uma matéria-prima para que haja produção de energia suficiente. Muitas vezes não é incomum o paciente chega aqui, eu peço exames e ele tem vitaminas super baixas, que tem a ver com um bom funcionamento cerebral, com um bom funcionamento cognitivo. Então nós precisamos fazer um diagnóstico de exclusão e ouvir muitas vezes os parceiros quando a gente fala de um diagnóstico na vida adulta, né? O que é que o cônjuge está falando, o que é que os filhos trazem de queixas, de convívio no dia a dia. Quando se trata de crianças e adolescentes, a gente pede ajuda da escola, relatórios, avaliação psicológica, dos pais preenchendo alguns testes importantes. Então, tudo isso para que a gente possa ter um diagnóstico correto, para que a gente possa manejar bem o paciente e não rotulá-lo sem que haja um planejamento de tratamento. Por quê? Porque o TDAH não tem a ver só com tomar uma medicação, não tem a ver só com estimular aquele paciente. Sim, porque o tratamento do TDAH, em termos farmacológicos, ou seja, do uso da medicação, ele compreende o uso de um remédio que vai aumentar a dopamina e a noradrenalina.
essa é a base, né, a principal teoria do TDAH, dessa neurodivergência, essa alteração química do cérebro do TDAH. Então a medicação funciona nisso, né? A primeira linha de medicação funciona nesse aspecto. Existem outras medicações que a gente usa para melhorar a noradrenalina, alguns antidepressivos, mas por que eu digo então que não é tão simples assim? Tem o TDAH, toma o remédio e melhora. Porque de fato não é. Se você tem o TDAH e a gente chega a um diagnóstico, né? E como que é feito esse diagnóstico? Com a história, com exames, entendendo o funcionamento desse indivíduo durante toda a vida dele, e chegamos no diagnóstico. Tem TDAH. E aí, a gente já medica de cara? Também não. A gente precisa ajustar a rotina dessa pessoa. E o que é essa rotina? É ter um padrão de sono melhor, higienizar esse sono, é ter um padrão alimentar melhor, é a prática da atividade física, deslocando alguns vícios que esse paciente possa ter, porque o paciente com TDAH, pela falta da dopamina e da noradrenalina no cérebro, ele acaba buscando essa dopamina em outras áreas. Pode ser que ele tenha um vício em jogo, pode ser que tenha uma compulsão alimentar, pode ser que tenha uma impulsividade maior voltada para gastos, né? Pode ser que essa pessoa acabe desregulando a vida nessa busca de aumento dopaminérgico. O próprio vício em telas, né, em jogos. Então a pessoa ela vai buscando essa dopamina que está faltando em várias coisas diferentes. E daí vem o famoso tédio do TDAH. Eu estou entediada. Me interesso por tal coisa e rapidamente já mudo. Então, a gente precisa organizar a rotina trazendo, primeiro, psicoeducação. Ok, tenho TDAH, esse é o meu funcionamento, identificar em que áreas há um desequilíbrio e corrigir. Além dessa rotina estruturada, a gente pode lançar mão de outras medicações que não são estimulantes. Por quê? Porque a pessoa que porta o TDAH e que se adaptou ao longo da vida, ou o próprio adolescente ou a criança, ela traz sofrimento. Pouquíssimas vezes nós vamos ver o TDAH andando sozinho. Geralmente o TDAH está associado a outros transtornos, como ansiedade, depressão, transtorno de uso de substâncias psicoativas por conta dessa dopamina que eu já falei. Pode estar associado ao transtorno opositor desafiador na infância, pode estar associado ao toque. Então nós precisamos tratar esse indivíduo como um todo. Porque se eu coloco um estimulante que está na moda, essa pessoa pode ficar mais ansiosa. Eu preciso ver se clinicamente ela suporta o uso de medicações, porque o estimulante ele não vai agir só no cérebro, ele vai agir no corpo todo. Nós não temos um remédio super seletivo. Então pode ser que essa pessoa tenha mais palpitação, que ela tenha inapetência, que ela tenha sintomas ansiosos relacionados ao uso do remédio inicialmente. E é por isso que nós precisamos ter responsabilidade. Não é negar um diagnóstico TDAH, né, que vem acontecendo de forma frequente, mas de fazer um diagnóstico correto, de fazer um diagnóstico sólido e que de fato vai ajudar o paciente e não trazer um problema a mais. Porque o uso de medicações de forma arbitrária pode trazer dependência, pode trazer efeitos colaterais indesejados, tá? Então, a gente está falando de um tema muito sério e estamos falando de um tema que pode mudar a vida de uma pessoa. O diagnóstico do TDAH, quando bem feito, ele muda a vida das pessoas. Eu tenho diversos pacientes que sentam, né, na minha frente depois que a gente inicia o tratamento, as orientações, a psicoeducação, a medicação, e eles choram, né? E é bonito de ver que é um choro de felicidade, porque entende que cai um véu. E então é isso que a vida é, essa coisa mais fluida, né? E eu falo isso por quê? Porque o TDAH, para atingir esse resultado que uma pessoa que não tem uma neurodivergência atinge, ele precisa fazer o triplo do esforço. Então, muitas vezes é uma pessoa que ela se esforça demais, ela se sente consumida o tempo todo, ou mesmo se esforçando muito, ela não consegue atingir aquele nível de performance que outra pessoa consegue. Isso gera muita frustração. E é por isso que o TDAH pode adoecer, pode ficar deprimido, pode ficar ansioso, porque não consegue atingir aquela performance necessária. Então, ter um bom diagnóstico e um bom acompanhamento é essencial, mas nós temos de buscar qualidade. Então, se você tem suspeitas
de um TDAH, se você ouviu falar no TDAH, se você entende esses sintomas e consegue se perceber, avaliar como foi seu desenvolvimento na infância, suas atividades escolares, suas relações com terceiros, se tem um nível alto de impulsividade, se tem uma tendência a vícios, e se você desconfia que possa haver de fato um diagnóstico basal de TDAH, procura um psiquiatra, procura um neuropsicólogo, procura um neurologista habilitado para que você possa ser bem acompanhado e que isso traga qualidade de vida para você e para a sua família. Antes de mais nada, vale a pena relembrar que é base de todo tratamento psiquiátrico a reorganização da rotina. São os pilares que sustentam qualquer tratamento robusto em saúde mental. Então, a terapia, a atividade física, a consulta bem executada, o tratamento bem feito e uma alimentação balanceada, né? E a base de todo o tratamento do TDAH, pensando inclusive que muitas vezes nós iniciamos medicação, mas não ficamos com ele toda a vida. Podemos fazer pausas de forma inteligente e você pode, com esse passo a passo, ter muito mais qualidade, muito mais performance e de fato atingir o que você quer e pode e merece atingir com todo o seu esforço e para a sua vida e da sua família. Se você tem dúvidas, se tem considerações, escreve aqui abaixo, entre em contato conosco e até breve.